É isso aí, nós já estamos de volta. E agora, nós falamos agora há pouco sobre a festa em Medellín, né? Até o Douglas chamou atenção para um detalhe importante. Eles fizeram isso a toque de caixa. Toda aquela homenagem, aquela grande homenagem, né? Eles fizeram a toque de caixa, para você ver a consideração, o reconhecimento, o amor, né? Aquela coisa fraternal de ser humano. É isso que falta para o mundo. E os colombianos mostraram isso. Eles não tinham obrigação de fazer. Podiam fazer uma coisa mais simbólica, mais simples, não, mas foi grandioso o evento, foi grandioso. Agora, em Chapecó não foi diferente, não. Vamos ver o VT aí, pode soltar. Parecia dia de jogo na Arena Condá, arquibancadas lotadas, o hino do clube cantado em coro, saudação aos jogadores. Este foi o roteiro do emocionante tributo em homenagem aos mortos no acidente. Todos vão batalhar e vão seguir em frente. Chapecoense vai ver muito ainda. E a todos os guerreiros que deixaram nós, só um amor a todos eles. No centro do gramado, familiares e amigos dos jogadores e integrantes da comissão técnica que morreram. Também foi realizada uma celebração religiosa. O jogador Marcelo estava na lista para viajar, mas por causa de dores no joelho, não embarcou. É saber que Deus deu uma segunda chance, não só para a gente viver, mas para valorizar outras questões da vida, outros valores que a gente tem que dar mais importantes, mas também para fazer com que esses que partiram não sejam esquecidos. O zagueiro Fabiano acabou de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras, última equipe a jogar contra a Chapecoense. Fabiano foi revelado em Chapecó. Para diminuir a dor que a gente sente nesse momento, é lembrar das coisas boas e que a gente teve junto e das pessoas e dos profissionais de caráter que cada um deles era. E agora é dar força para as famílias e que nesse momento tanto precisa. A luz que vem da torcida, a luz da esperança, o futuro da Chapecoense depende dessas arquibancadas. O amor sempre vai continuar, né? E agora, depois disso, aumentou mais ainda, né? Nunca vamos desistir da Chapecoense, né? A homenagem terminou com a exibição das fotos dos jogadores no telão do estádio e a volta olímpica dos jogadores de base da Chapecoense. Crianças de 5 a 14 anos. O futuro da Chape. Não tenha dúvidas, apesar da dor, a Chapecoense vive. Vive dentro de nós, vive fora. Não tem explicação, né? É muito triste porque a Chapecoense não era só um bom time. Era um time de amigos, era uma família. E tinha uma identificação muito forte com os torcedores, né? A torcida é diferenciada lá, vamos falar. Eles apoiavam a Chapecoense mesmo nos maus momentos, que não acontece com muitos clubes que querem resultado e às vezes o time não está bem, mas o torcedor tem que apoiar. Esse é o verdadeiro intuito. Não brigar, começar a xingar, jogar coisa dentro do campo, essas coisas, né? E lá não acontecia isso, né? O Ney até fez um comentário aqui, você foi trabalhar lá, o espaço da torcida para o campo assusta um pouquinho os profissionais que ficam ali, mas não teve problema, não teve problema. Então, eu acho que tudo isso aí são detalhes que se tornam grandes nesse momento, né, Ney? Eu fui pela Rádio Cultura, pela equipe Medalha de Ouro, fomos fazer o jogo lá do Catarinense e o espaço entre a placa de publicidade atrás do gol e a arquibancada é 1 metro, é muito próximo. Se o torcedor quiser, ele dá um tapa no pé da orelha, como diria a minha mãe. E eu fui muito bem recebido, almoçamos lá numa churrascaria, andamos lá na cidade, a gente chegou um dia antes, né? E muito bem recebido, um povo educado, um povo muito bacana. Eu fiquei impressionado com a educação do povo da cidade de Chapecó. Eu nunca vi aquilo, eu frequento o estado já faz anos, né? E há uma rivalidade, aqueles torcedores que se inflamam, né?
que xingam. E Chapecó é diferente, gente. Eu não estou falando isso não porque aconteceu essa tragédia. Eu estou falando isso porque eu estive lá, fiz o jogo pelo estadual. Então, um povo muito bem educado, o povo... Agora, a Chapecoense, né? A Chapecoense, como você bem frisou, Luiz, a Chapecoense, por mais que os clubes agora querem emprestar jogadores, por mais que querem reiniciar, né, esse bom trabalho com o Sandro Palaoro, que inclusive é de Pato Branco, e era o presidente da Associação Chapecoense de Futebol. Não vai ser mais a mesma coisa, Luiz. Mas os clubes vão emprestar jogadores, eles vão trazer novas peças, mas vai ser diferente. Com essa química, com essa sintonia, cara, eu acho difícil. Claro, a gente torce para que a equipe de Chapecó, a própria CBF já deixou bem claro que vai manter até 2020, né? O time sem risco de rebaixamento, nada mais justo, viu, Luiz? Nada mais justo, que vai ter que se estruturar, vai ter que contratar, vai ter... Por mais que as 20 melhores equipes aí do país hoje já disponibilizaram jogadores, atletas, só que não vai ser mais a mesma coisa, viu, Luiz? Não vai ser difícil. Esse trabalho de Chapecoense começou em 2009. 2009, quando eles vieram aquela ascensão, né? Subindo de série, né? Série a série, organizados, trabalho profissional. E assim, essa união, essa família, esse espírito com que foi construído isso não é do dia para a noite, isso aí vai levar tempo, né? Até porque a própria diretoria também estava no voo, né? Presidente, enfim. Então vai começar do zero a Chapecoense. Os meninos que foram mostrados ali agora há pouco, é o futuro, mas ainda vai levar tempo, né? Vai levar tempo. Agora, as homenagens não foram só aqui em Chapecó ou lá na Colômbia, foi no mundo. Vamos ver aí. As fotos se multiplicaram nas redes sociais. Em Munique, o estádio Allianz Arena. Em Paris, a Torre Eiffel. E na Inglaterra, o histórico estádio de Wembley também vestiu a cor do Verdão do Oeste. Na América do Sul, verde também na sede da Conmebol, no Paraguai. No Obelisco de Buenos Aires, na Argentina. E no Cristo Redentor, no Rio. Outro tributo emocionante aconteceu no jogo entre Liverpool e Leeds United. Antes da partida pela Copa da Liga Inglesa, os times fizeram 1 minuto de silêncio. E os torcedores do Liverpool cantaram a música símbolo do clube, You Never Walk Alone, que significa vocês nunca vão andar sozinhos. A banda de rock Guns N' Roses também se manifestou com um vídeo no Instagram. O símbolo da banda se transforma no escudo da Chape. E ao fundo o clássico Knock on Heaven's Door, ou em português, batendo na porta do céu. Até a banda Guns N' Roses, eles fizeram homenagem. Realmente, é uma pena que a Chapecoense teve essa projeção dessa forma. Uma forma triste, uma forma lamentável, né? Uma fatalidade. Porque o sonho dos meninos era ter essa projeção sendo campeões. Eles chegaram à Copa Sul-Americana, que com certeza daria uma projeção a nível mundial, mas não dessa forma, nessa proporção, né? É triste, né? É uma coisa assim que... É assim, né, Luiz? É assim, um bom planejamento. O Sandro Palaoro, ele revolucionou o futebol brasileiro, o futebol catarinense, mas na questão de logística, na questão de transporte, pecaram um pouquinho, também que ninguém é perfeito em tudo, né? Conseguiram montar um bom time, um bom elenco, trazer um bom treinador, trazer peças de reposição, trazer um time bem arrumado, bem composto, com um bom técnico. Aí pecou um pouquinho nesse aspecto de querer economizar a facilidade dessa empresa, a Lumia lá, né, no qual o proprietário é piloto. No meu entendimento, eu discordo completamente, né, Douglas? Porque não pode. O cara ou é o proprietário, e não adianta vir o dono aqui, o nosso diretor, vir aqui querer... Então, no meu entendimento, o único pecado hoje da Associação Chapecoense de Futebol foi na questão de logística. Eles deveriam ter aquela economia que, às vezes, aí, ó, tá aí o resultado. Aconteceu, né, Ney? Porque eu também tinha estranhado isso, a hora que eu vi nas entrevistas que o próprio piloto era o dono da empresa e um time de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, um dos maiores campeonatos do mundo, não pode contratar uma empresa de aviação, com todo o respeito, mas não pode contratar uma empresa de aviação desse tamanho. Tinha que ser uma coisa mais séria. Então foi uma falha de logística, eu também concordo contigo, Ney. Agora aconteceram outros fatos, outras tragédias, talvez não com essa mesma proporção, mas tem uma matéria aí, vamos ver.
Em 1949, o avião que transportava o Torino, time que liderava o campeonato italiano, retornava de Lisboa para Turim quando caiu na Itália. 31 pessoas morreram, incluindo 18 jogadores. A tragédia desfalcou a seleção italiana e chocou o país, que no ano seguinte decidiu enviar a seleção por navio para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. Em 1958, o acidente foi na Inglaterra. O avião que levava o time do Manchester United caiu durante a decolagem. 22 pessoas morreram, entre elas 8 jogadores. Em 1960, 8 jogadores da seleção olímpica da Dinamarca morreram em um acidente na fronteira com a Suécia. E houve ainda outros desastres. Em 1969, 16 jogadores do The Strongest da Bolívia morreram. Em 87, foram 16 atletas do Aliança Lima, do Peru. E em 93, a seleção da Zâmbia viajava para um jogo das eliminatórias da Copa, quando o avião caiu no Oceano Atlântico, matando todos a bordo, inclusive 18 jogadores. Realmente, essas fatalidades, o avião não tem jeito. Se caiu, dificilmente, né? Ainda com esse caso da Chapecoense, já teve sobreviventes, até por uma questão de a prevenção técnica que eles falam, né? Posicionamento ali na hora da queda, né? Enfim. Mas olha só, a Conmebol vai dar o título para a Chapecoense. Vamos ver a matéria aí. A Chapecoense deverá ser declarada campeã sul-americana, já que a Conmebol tomou a decisão. Porém, ainda não anunciou oficialmente por questões burocráticas. Sendo assim, a Chapecoense estará automaticamente garantida na Libertadores do próximo ano na fase de grupos. A entidade ainda precisa ter aprovação do Conselho, no qual não acredita em oposição e também ainda não quer tratar publicamente este assunto, por entender que não é o momento adequado para tratar disso. Olha, eu achei justo a homenagem, achei justo a atitude, né, da Conmebol de dar o título, porque o próprio time, né, da Rede Nacional pediu, o próprio time. Nós queremos que seja dado o título para eles, né? Não sabia quem quer ser o campeão, mas por questão disso aí. E, logicamente, todo mundo apoiou, todo mundo. Aí ficou mais fácil para a Conmebol, né? Tomar essa, eu acho justo. Agora tem que ver como é que a Chapecoense vai se preparar para isso, né? O mundo todo, né, parabenizou, né, o Atlético Nacional de Medellín por essa atitude muito bacana, muito. Agora a questão é o seguinte: o time campeão irá disputar no próximo ano a Libertadores da América. Agora eu não sei como é que vai ser, né? Porque o Atlético Nacional de Medellín teria como disputar essa Libertadores do próximo ano. Abriu mão. Agora, não sei se a Chapecoense agora, nessa remontagem, nessa questão de novas peças, um novo plantel, um novo elenco, né? Não sei como é que isso vai se desenhar. Né, Douglas? Na verdade, Ney, se a gente for ver, eu acho que o Nacional já está garantido na Libertadores do ano que vem, porque foi campeão dessa edição de 2016, né? Então, eles abriram mão mesmo mais do valor financeiro e não foi questão de abrir mão do valor financeiro, foi questão de compaixão mesmo. Eles já estão garantidos na Libertadores, não tem porque o título da Sul-Americana já não teria tanta importância assim, e foi mais um título simbólico, né? Porque a Chapecoense ganhou a Sul-Americana sem precisar disputar a final. É isso aí. Não, agora a nossa equipe que me fez um sinal, que eu vou colocar aqui um VT do Atlético Mineiro. O Atlético não vai entrar em campo, já tem o apoio da CBF, não vai entrar em campo, porque realmente não tem clima para fazer um jogo desse aí. Vamos ver aí. Vim aqui somente informar que o Atlético não irá jogar, não irá até Chapecó jogar a última partida. A gente acredita no esporte, a gente respeita a dor, não é um momento para cobrar de jogador nenhum a essência do esporte. Então, já comuniquei à CBF, que concorda, já conversei com o presidente da CBF, Marco Polo, que concordou, mas que essa partida o Atlético não irá. Provavelmente a maior punição é a perda dos 3 pontos. Como isso não altera a posição do time e o time não pode ser prejudicado, é o mínimo que se tem que ter
pelos familiares, pela cidade, pelo estado e pelo país que está sofrendo com a tragédia dessa semana. Realmente não tem clima, não tem time, né? Como é que você vai enfrentar o jogo ainda lá em Chapecó? Não tem como, a CBF realmente se posicionou de uma forma correta, justa, né? Eu acho que não tem como fazer esse jogo. Vai ter a rodada, foi adiado para o próximo final de semana, a última rodada da Série A, né? Até porque tem jogos importantes, eles queriam cancelar a rodada, como o Internacional, por exemplo. O Internacional queria cancelar a rodada, né? Não ter a última rodada. Não sei o que poderia mudar em relação ao rebaixamento ou não. Mas eu achei também importante essa situação de adiar, né, como foi adiada a Copa do Brasil. Semana que vem define os jogos, né, mas não tem clima, né, para fazer um jogo desse, né, gente? Não dá, né? A diretoria do Atlético Mineiro está corretamente certa, ela está muito certa. Ela não tem ambiente, não tem condições físicas, não tem condições de emoção, não tem. Agora, tem time grande aí do Sul que está se prevalecendo dessa situação, né? Está se prevalecendo porque, gente, o jogo do Atlético Mineiro é um jogo diretamente na cidade de Chapecó, é um jogo contra a equipe da Chapecoense. Então, gente, o Atlético Mineiro está coberto de razão. Agora, o Gigante do Sul aí, que é uma decepção, né? A diretoria falando asneiras, né? Falando um monte de bobagem, de tragédia, essa queda. Então, que me perdoe os meus amigos, os colorados, né, Douglas? Mas é vergonhoso. Eu acho que é sinal de desespero. O Internacional entrou naquela fase de desespero, não está tendo recursos, agora quer entrar contra o Vitória aí na justiça, arrumou aí um argumento de que tem um jogador irregular, teve um jogador irregular no jogo contra o Curitiba. Enfim, eles vão usar todos os recursos, o que eu acho o fim. Não teve competência durante todo o campeonato para se manter na Série A, agora no final quer entrar em desespero e acabar falando besteira. Eu acho que, infelizmente, a diretoria se perdeu do Inter em certas coisas que eles estão falando aí na mídia, né? Eu achei assim, né? Sabe, não tem nem palavra para definir um ato desse. Se me permite, Luiz, eu vou falar uma frase que a gente até viu na rede social Twitter, que resume bem, ela é simples e direta, falando do Inter, do Nacional e da Chapecoense. A frase é assim: a Chapecoense ganhou a Sul-Americana sem precisar disputar a final. O Nacional ganhou o mundo sem precisar ir para Tóquio. E o Inter caiu sem precisar ser rebaixado. Verdade. Não foi rebaixado, mas caiu perante a opinião pública. E muita gente aí realmente se revoltou, se entristeceu, se chateou. Acho que até o próprio torcedor internacional não aceitou algumas coisas que foram colocadas aí na mídia por parte da diretoria. Eu acho lamentável. E aí, logicamente, aquele mínimo de ajuda que poderia ter já não vai ter, né? Mas vamos ver como é que vai correr, né? Foi protocolado aí um processo aí pelo Inter buscando esses recursos, mas acredito que não vai dar nada, até porque a FIFA já se pronunciou, né? Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, mas eu volto já que nós vamos falar do Joinville Esporte Clube. O Jack está de técnico novo, não saia daí.